Queridos, eu espero que aos domingos sua Bíblia já abra sozinha em Tiago. Nós vamos abrir as Escrituras, a palavra do Senhor, no livro de Tiago. E nós vamos lidar com o capítulo 3 nessa noite. Capítulo 3. Nós vamos lidar com o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Nós estamos trilhando a carta de Tiago, o irmão de Jesus, aquele que foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, e de maneira que, versículo após versículo, nós estamos nos alimentando com a palavra do Senhor. Então nós já oramos algumas vezes, e nós vamos orar mais uma vez, e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir a palavra do Senhor e poder lidar com o texto sagrado. Amém, irmãos? Amém? Amém. Nós vamos fazer isso. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado pela palavra de Deus, a Bíblia, a revelação. E nos ajude nesses próximos minutos a nos alimentar da tua palavra. As tuas ovelhas ouvem a tua voz, ó Deus. E que através da leitura da tua palavra, da explanação da tua palavra, as tuas ovelhas possam ouvir a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, fale conosco, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. O texto de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o próprio corpo. Quando colocamos freio na boca do cavalo, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios, embora estejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é como fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair da água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Amém? Vamos lidar com esse texto. Capítulo 2. Capítulo 2, na semana passada, nós aprendemos que a nossa fé sem obras é morta. E a discussão de Tiago não está em provar se ele está em conformidade com Paulo ou não. Ele estava ensinando ao povo que a fé cristã nós entendemos, nós sentimos e nós praticamos. Então, aos professores aqui no nosso auditório, quando a gente faz um plano de aula, nós aprendemos que nós precisamos colocar os objetivos cognitivos, afetivos e comportamental. Eu quero que os alunos saibam, sintam e façam. E Tiago explicou que os demônios, eles têm uma fé que crê e sente, mas não pratica. Porque eles não foram preparados para as obras que de antemão Deus o preparou para que andássemos nela. Lembra de Efésios? Então, nós precisamos lidar com a fé que ela vai desembocar em prática, sim. Não só em oratória, mas em prática. Mas agora, no capítulo 3, Tiago vai falar de uma fé que passa pelos nossos lábios. A primeira prova que Tiago dá é uma fé que não tem a ver com os nossos lábios, tem a ver com as nossas práticas.
Mas agora Tiago vai lidar e ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam isso, e ele vai citar o exemplo de Abraão, ele vai citar um exemplo do cotidiano deles, ele vai citar um exemplo de Raabe, a prostituta, e ele vai dizer: agora eu quero explicar para vocês uma fé que tem a ver com a nossa fala. E ele não está falando para quem não é crente, está falando para crente. Tanto é que no capítulo 3, no versículo 1, ele começa com a expressão meus irmãos. Gente de dentro da comunidade cristã. E ele começa o texto fazendo uma advertência a um certo movimento que estava nascendo naquelas comunidades, onde pessoas se converteram e começaram a ser influenciados por falsas doutrinas. E alguns desses, influenciados por falsas doutrinas, eles estavam usando a oportunidade de ensino na igreja para promoção pessoal. Então, eles entendiam que falar na frente da igreja era algo que os projetava, que os faziam aparecer. E Tiago vai corrigir essa percepção. Ele vai lidar, muito pelo contrário, tanto é que no versículo 1, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. E se eu tivesse lido esse texto antes, eu não me meteria em muita coisa que eu me meti na vida cristã. Dentre eles, ter feito seminário. Eu vou explicar por quê. Olha o que o versículo diz: não sejam muitos de vocês mestres, pois você sabe que nós que ensinamos, o que acontece? Então, possivelmente você vai falar assim: então, já que é assim, eu vou sair da área de ensino. Fica à vontade. É isso mesmo. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aquele que ensina, ele haverá mais rigor sobre ele. Porque o falar em nome de Deus não é brincadeira. Assim, me assusta ver na nossa cidade comunidades cristãs, não sei se eu posso chamar de comunidades, que as pessoas usam o púlpito para promover as suas percepções pessoais e não proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu estava mostrando para alguns jovens na igreja uma frase de uma das igrejas, onde o pastor teve a audácia de dizer que nós temos a mesma essência de Jesus. E o mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre nós. Eu até completaria essa frase e dizia assim: só falta ir para a cruz agora. Audácia. Audácia. Jesus não teve a natureza pecaminosa. O pecado não habitava em Jesus. Então, o que Tiago está corrigindo é essa percepção errada de pessoas que querem usar o púlpito e a frente da igreja para promoção pessoal e não para proclamação do Evangelho. E, queridos, auditório para tudo. Para tudo. Você vê alguns programas de televisão, você vê algumas músicas, e como é que as pessoas conseguem ouvir e participar disso? Porque há programa para tudo. E Tiago está dizendo que você que usa o ensino, você precisa tomar cuidado e saber o que você diz, porque quando alguém diz assim diz o Senhor tem que estar falando. Por isso é importante aqueles que usam o dom da fala, de acordo com o que Pedro diz, falar de acordo com os oráculos de Deus. Normalmente, pessoas quando vão em algum lugar dizem: como que foi? Foi bonito, foi uma bênção, eu me senti muito bem. Mas a pergunta não é se você se sentiu muito bem. As Escrituras foi proclamada? Estão entendendo, gente? As Escrituras foi proclamada? A palavra foi aberta? A palavra foi pregada? As pessoas ouviram a palavra de Deus? Tiago está corrigindo essa percepção. E ele vai
se eu pudesse sintetizar isso aqui numa tese, eu diria o seguinte: é impossível domar a nossa fala se Jesus não domar o nosso coração. É impossível domar a nossa fala se Jesus não domar o nosso coração. E Tiago agora vai dizer, depois que ele fala que fé sem obras é morta, ele vai dizer sobre a importância que há de domar esse pequeno órgão que nós temos. E aqui eu gostaria de dizer que nós podemos corrigir também a percepção de muitas pessoas têm de falar através de redes sociais. Porque eu disse para os jovens hoje pela manhã que a internet é um escudo extremamente confortável dos covardes. Fala-se e não se presta conta do que está falando. Digita e não é responsável pelo que fala. Então nós precisamos tomar cuidado, eu diria, com aquilo que nós verbalizamos e com aquilo que nós compartilhamos, digitamos e partilhamos uns para os outros. Amém? E Tiago vai nos orientar, e eu quero usar 3 observações de Tiago aqui. O Isber vai dizer que a nossa fala tem poder de dirigir, que a nossa fala tem poder de destruir, e a nossa fala tem poder de dar prazer. E ele começa aqui com a percepção do dirigir. E ele vai usar a expressão no verso 3, ele vai dizer: quando colocamos freio na boca do cavalo para que ele nos obedeça, podemos controlar todo o animal. Eu sei que vocês sabem o que significa esse freio, mas eu já contei essa história, e nós, quando era criança, nós íamos numa cidade, num bairro que hoje é cidade, num bairro vizinho do nosso, e nós amarrávamos uma corda e fazíamos um freio adaptado na boca do cavalo, né? E subíamos no lombo do cavalo, e alguns cavalos bem magros, e a gente ficava andando no cavalo que era dos outros, quando os outros não via. Você já fez isso também. E eu me lembro uma perfeita vez que eu amarrei a corda errada na boca do cavalo. E quando eu amarrei a corda errada no cavalo e dei um pontapé no cavalo para o cavalo poder correr, quando o cavalo disparou, eu fiquei sem controle sobre o cavalo, eu tive que inclinar o meu corpo, agarrar no pescoço do cavalo para não cair. Foram dias em cima do cavalo terríveis. Não durou 5 segundos. Não durou 5 segundos, mas para mim aquilo foi dias terríveis no lombo do cavalo. O que Tiago está dizendo que uma pequena ferramenta no focinho do cavalo é capaz de dominar todo o corpo do cavalo. Todo o corpo do cavalo. Há um provérbio chinês que diz que a língua tem 8 centímetros, mas ela consegue matar um homem de 2 metros. E, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, Tiago nos exorta a procurar a maturidade cristã através daquilo que nós verbalizamos, porque no verso 2 ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é o quê? Então, Tiago está dizendo que todos nós temos limitações disso. Todos nós temos dificuldade nisso. Todos nós somos doidos para falar o que não deve ser falado. Já reparou? Você já foi para uma reunião no seu trabalho que você tem todos os motivos para rasgar o verbo, falar tudo o que deve ser falado, mas na hora você trava e entende que não deve fazer aquilo naquele momento? Tiago está dizendo para nós que a língua tem poder de dirigir. Os nossos lábios têm poder de dirigir, assim como aquele freio na boca do cavalo. Verso 4, assim como o leme do navio, algo bem grande que é capaz de dirigir o navio. Uma palavra mal falada é capaz de determinar o futuro de uma criança.
eu ouvi a história de um escritor brasileiro que escreve muitos livros, e ele diz que ele começou a escrever porque quando ele era criança, o seu pai disse que ele era burro e nunca ia conseguir escrever um parágrafo. E aí, ele cresceu ouvindo aquilo. E toda vez o pai dele falou: menino, você não presta, você é burro, você é incapaz de escrever um parágrafo. E aquilo foi alimentando o coração dele. Aquilo foi alimentando ódio no coração dele, a ponto de ele se tornar um escritor compulsivo. Detalhe: o primeiro livro que ele lançou, o pai já tinha morrido. E ele começou a escrever livros para provar que ele era capaz para uma pessoa que já morreu. Perceba, palavras mal colocadas. Feriu o coração de uma criança e ela cresceu com aquele rancor dentro do coração dela, e agora a vida dela gravitou em torno de provar para o pai que já tinha falecido que ele era capaz de escrever não só um parágrafo, mas alguns livros. Tiago está dizendo que os nossos lábios têm poder de dirigir a vida das pessoas. Dos nossos lábios podem proferir palavras que abençoem e dê direção ao futuro de uma criança, mas pode proferir palavras também que trazem rancor no coração deles. Provérbios vai dizer que a vida e a morte estão no poder dos nossos lábios. E a minha oração nessa noite, ao ler esse texto de Tiago, como primeira observação, é que o Espírito Santo de Deus nos dê direção para que a gente dirija as nossas palavras, para que abençoe outros, para que proclame o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que os nossos lábios possam proferir isso. E quando no nosso coração tiver rancor e o nosso desejo for falar palavras de maldição, por mais que às vezes, abre aspas, tenhamos razão, que a gente entenda que as nossas palavras podem ferir as pessoas e determinar o futuro delas, e talvez elas vão ter atividades das quais elas estão muito mais preocupadas em provar para os outros que não são, do que glorificar a Deus através das suas atividades. Então, que Deus nos abençoe a, quando falarmos, assim diz o Senhor, falarmos de acordo com os oráculos de Deus. E aqueles que querem ser mestres precisam entender que esse pequeno órgão, ele existe para proclamar o Evangelho do Senhor. Mas as nossas palavras, elas precisam ser dominadas quando o Senhor dominar o que? O nosso coração. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo para os irmãos. Um texto que os irmãos já conhecem, mas eu quero ler mais uma vez com os irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha o que fala Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excedente, digno de louvor, o que nós temos que fazer? O que deve ocupar a nossa mente? Aquilo que Filipenses, que eu costumo dizer que é filtro da mente. Se o nosso coração ele é alimentado com mentira, os nossos lábios direcionarão na vida dos outros mentira. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, Filipenses começa a dizer assim: o que deve ocupar sua mente para que os seus lábios possam proferir verdade? Verdade do Senhor. E por isso que Filipenses vai dizer: irmãos, o que deve ocupar a sua mente? E ele começa dizendo a primeira coisa: irmãos, tudo que for verdadeiro. Tudo que for verdadeiro.
Encontrei um amigo, e aí eu brinquei com ele e falei, cara, como você está bem, você emagreceu, seu físico está bem. E ele virou para mim assim, falou assim, pena que eu não posso dizer o mesmo para você. Eu falei para ele, faça como eu, minta. Não falei isso. E eu falei, cara, me dá a receita desse negócio aí, que eu queria assim, tomar um comprimido na farmácia e já emagrecer. E ele disse assim, cara, fechei a boca. Parei de comer doce. Aí eu já comecei a falar assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida sem um chocolate depois do almoço? E aí ele começou a falar do que ele fazia, do que ele estava fazendo, do que ele estava fazendo. E ele falava que você também precisa se cuidar, que você... Ele está certo. Ele está certo. Ele está se alimentando no seu físico com coisas que são o quê? Verdadeiras, e a consequência aparece. Apareceu o resultado. Via de regra, irmãos, via de regras, eu tenho percebido como pastor que pessoas estão se alimentando com mentiras. E qual é o resultado de se alimentar com mentira? Conta-se a história de um cara rico que saía do seu apartamento, da sua cobertura. E quando ele saía do seu apartamento, ele encontrava um mendigo e ficava tirando sarro do mendigo. E um certo dia, ele disse, eu vou humilhar esse mendigo. Então ele pegou uma bachela, uma vasilha assim, muito chique, mandou embrulhar aquela bachela, e quando ele saiu, ele virou para o mendigo, entregou aquela bachela para o mendigo, e tinha uma moeda de R$1 dentro. E aí o mendigo pegou aquela bachela, pensando que era um prato de comida gostoso, delicioso, que ele podia comer, e quando ele abriu, veio aquela moeda de R$1. O mendigo guardou aquela moeda, guardou aquela bachela, não fez nada, não vendeu para o ferro velho. No outro dia, quando aquele cara estava saindo da sua casa, chique, dentro daquele carrão, o mendigo foi e entregou a bachela com um bilhete dentro. E dentro daquele bilhete estava assim, a gente dá para as pessoas aquilo que a gente tem. Aquele cara milionário tinha R$1. E era tudo que ele tinha. Ele quis debochar. E a gente fala aquilo que a gente tem no coração. Então, muito cuidado com a expressão desculpa aí. Foi mal. Foi sem querer. Não. As Escrituras dizem que a boca fala o que o coração está cheio. Uma das grandes raivas que eu tinha depois de jogar futebol eram pessoas que viravam para mim e falavam assim, desculpa aí qualquer coisa. Como é que é? Desculpar qualquer coisa? E olhe que eu era um sarrafo bem afiado para jogar bola. Não tinha muita capacidade técnica, então me esforçava no físico, e todos que se esforçam no físico, ele excede algumas jogadas. A boca fala o que o coração está cheio. Portanto, nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas que são o quê? Verdadeiras. Coisas que são verdadeiras. E a primeira verdade que nós temos para ocupar a nossa mente é o Evangelho de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus, porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Deixa eu dar um exemplo simples do que eu estou dizendo aqui. Eu fiz a conta desse negócio. E eu acho que a gente se esforça mais mantendo a verdade do que proclamando a mentira. Você já reparou que todo mentiroso precisa ter uma ótima memória? Por quê? Porque o cara, por exemplo, no seu trabalho, o cara conta uma mentira aqui. Amanhã você vem e pergunta a mesma coisa, ele tem que lembrar da mentira de ontem. Aí daqui um mês se pergunta, você quer pegar ele para ver se é verdade, ele tem que lembrar da mesma? É muito esforço. Você está entendendo? É muito esforço. E a falta da verdade
quebra toda a nossa credibilidade. Você pode ficar 15 anos falando a verdade. Se você falar uma mentira e for pego na mentira, o que acontece com os 15 anos? É tudo embora. Então nós precisamos ocupar a nossa mente com coisas que são verdadeiras. Daí, irmãos, a importância de dia após dia se alimentar com a palavra de Deus, que é a verdade, amém? Daí a importância de ler as Escrituras, dia após dia. Pastor, eu não sinto desejo de ler as Escrituras. Quem não sente fome e sede de Deus, talvez está morto espiritualmente ou doente espiritualmente. Porque todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem fome e sede do Senhor. Talvez algumas doenças espirituais tenham causado algumas barreiras entre nós e Deus, e eu não sinto a necessidade. Nós precisamos nos manter na verdade. A verdade é o melhor caminho. A verdade é o nosso cartão postal como cristãos. E nós vivemos num mundo, numa sociedade, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu estou dizendo. Há 2 meses atrás, eu desisti de assistir jornal na televisão. Eu me encontro assim num estágio de nojo com jornalismo, que se eu começar a falar aqui, eu vou extrapolar. Tanta mentira, tanta notícia distorcida, tanta coisa que não é. Sabe o que eu fiz para não ficar mais desgostoso? Parei. Não vou assistir. Porque eu comecei a perceber que aquilo estava fazendo mal para mim. Que aquilo não era verdade, aquilo estava alimentando o meu coração por uma tendência que poderia ser pecaminosa. Cortei. Talvez no nosso casamento, na nossa vida conjugal, a gente está alimentando o nosso relacionamento com coisas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Tiago está dizendo para nós que os nossos lábios têm poder de dirigir toda a nossa vida. E nós precisamos nos alimentar com a verdade de Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos nos alimentar com coisas que são nobres. Agora, deixa eu dar um exemplo disso que eu estou dizendo, que eu vou voltar para Tiago. Nobre. As donas de casa aqui. Vamos fazer um exercício aqui, eu não estou criticando ninguém, por favor. Mas você sabia que é muito mais fácil fazer uma comida que não é saudável do que uma comida que é saudável? É muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer uma comida industrializada do que uma comida saudável. Por exemplo, se nós pegarmos as nossas crianças, ou talvez os adolescentes, ou talvez alguns adultos, eles desejarão o resto da vida comer hambúrguer, salsicha, Coca-Cola e batata frita. É? Eu ouço alguns améns. Mas uma mãe que tenha juízo, ela não vai permitir por muito tempo que os seus filhos comam constantemente esse tipo de comida. Então, de vez em quando, ela vai ameaçar com chuchu, com alface, com uma couve. Eu lembro que quando os nossos filhos eram pequenos, a pediatra desenhava para a Jussara, para a gente, como que a gente montaria o nosso prato, porque às vezes a gente ficava frustrado que eles não comiam, e aí de vez em quando a gente ameaçava, de vez em quando a gente oferecia dinheiro. Mas a gente como pai queria que os filhos comessem aquilo que é o quê? Saudável. Meu filho tem 20 anos, mora em São Paulo, quase todo dia eu ligo para ele e falo, comeu? Porque a gente quer que os nossos filhos se alimentem. Agora, não é só se alimentar, é se alimentar com coisas que são nobres, que dá saúde. Batata frita, hambúrguer, é muito bom. Mas por muito tempo você sabe o que vai gerar na sua vida. Miojo é esporádico, não pode ser a regra. E toda comida saudável, ela tem uma certa dificuldade, um tempo
e uma dedicação para fazer. O que é mais fácil? Ir no supermercado, comprar laranja, espremer, fazer o suco, ou comprar uma garrafa de coca, botar para gelar, abrir e jogar no copo? É muito mais fácil comprar uma garrafa de coca do que ir lá escolher a laranja, lavar a laranja, espremer, fazer o suco e tomar. Mas o que é mais saudável? O que é nobre? Perceba que as coisas nobres dão trabalho, irmãos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Perceba? Por isso que Tiago vai dizer, não queira muito de você ser nobre. Porque aquele que usa da fala para orientar o povo, ele precisa proferir um evangelho nobre, saudável, que gere vida na vida das pessoas. É muito fácil pregar Coca-Cola. Mas a Coca-Cola, ela vai desembeçar no beiço do cavalo. Não vai gerar vida, não vai gerar maturidade. E nós precisamos nos alimentar com coisas que são nobres. Detalhe, crianças não crescem da noite para o dia. Um dia desse cheguei para uma menina aqui da igreja e disse assim, nossa, como você está grande. E ela estava grande. Daqui 5 minutos ela bateu no meu braço e falou assim, pastor, estou de salto. E ela veio mostrar o salto para mim, toda animada, mostrando o salto. Não, mas ela tinha crescido também. Ela estava com um detalhe que é quase um acessório de nascença na mulher e que tem o seu mérito, mas ela cresceu. Mas repare que ela não cresceu da noite para o dia, houve um processo. É assim na vida cristã. E nós precisamos nos alimentar com coisas que são verdadeiras, coisas que são nobres. Amém, irmãos? Amém? Que Deus nos ajude a nos alimentar com coisas nobres, com coisas que são corretas, coisas que são puras, coisas que são boas, coisas que são amáveis. Sabe o que isso quer dizer? Que você não vai emprestar os seus ouvidos para qualquer coisa. Você não vai ouvir qualquer um. Você não vai curtir qualquer coisa. E que existem espaços na rede social que você sequer vai botar os olhos. Sabe por quê? Não vai te alimentar de maneira correta. Muito pelo contrário. Quem se alimenta de lixo, o que tem a oferecer? Lixo. Quem se alimenta de maneira saudável, terá coisas saudáveis a se alimentar. Portanto, os nossos lábios vão proferir aquilo que nós nos alimentamos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma vez conversando com um amigo, e quando os nossos filhos estavam pequenos, nós tínhamos muitas dúvidas, como vocês têm dúvidas com crianças pequenas. A gente às vezes acha que não está fazendo correto. Será que é assim? Será que não é assim? Como que é? E esse amigo disse para mim, Jefferson, você não está criando filho para vê-los bons hoje ou amanhã. Os anos vão mostrar o que vocês estão fazendo. Irmãos, continue naquilo que é verdadeiro e nobre, que o tempo vai mostrar o caminho que você está trilhando. Os seus lábios vão proferir coisas que são verdadeiras, coisas que são nobres. E a fé, ela será vista também pelos nossos lábios. Também pelos nossos lábios. Cristo vai domar os nossos lábios na medida que Jesus domar o nosso coração. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que marca o nosso coração com ódio, com vingança, com inveja, com piada suja. Essa semana eu cheguei perto de um pessoal que estava trabalhando na construção civil, e quando eu me aproximei deles, houve um silêncio. E quando houve o silêncio, e você acha, algumas pessoas fazem piada e falam assim que as mulheres falam muito, né? Que fofoqueira, tudo. É porque você não conhece peão de obra.
Você não conhece peão de firma. E um peão tem uma brincadeira que ele diz assim: o melhor da obra é a sexta-feira e a fofoca. E quando eu cheguei perto do peão assim, eles pararam a fala. E um dos peões disse assim: o padre chegou. Eles me chamam de padre. Fala perto dele não, que ele vai dar dura na gente. Porque eu já disse para ele: vocês podem falar o que vocês quiserem, mas quando eu estiver perto, eu não quero saber desse tipo de coisa. Você entendeu? Agora, se eu quisesse tê-los na mão mais, eu entraria na brincadeira deles. Faria a piada deles para estar bem com eles. E aí cada um fecha a cara, cada um vai para o seu canto, e eu me sinto quase um leproso. Você acha que eu não me senti mal? Mas o outro lado da moeda eu me senti bem. Sabe por quê? Eles não sentem bem falando de mulher e da vida dos outros na minha presença. Futebol a gente brinca. Futebol a gente fala mal. Mas eles não se sentem bem com algumas palavras que Efésios diz que são torpe. Lembra disso? São torpe. Vamos continuar? Olhando para o texto, verso 5 ao verso 8, diz que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes as nossas palavras podem destruir as pessoas. Verso 5, olha o que diz: semelhantemente, a língua é como um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Essa época de seca, é normal polícia rodoviária dar entrevista na TV e falar das queimadas na beira da rodovia. E você sabe o que mais causa queimada na beira da rodovia? Bituca de cigarro. O cara está dirigindo, abre a porta do carro e faz o quê? Joga bituca de cigarro. E a bituca de cigarro bate naquele capim já seco e faz aquele estrago que faz. É isso que o verso 5 está dizendo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma simples fagulha. Se você puder projetar, meu irmão, projeta para mim 2 versos. Provérbios 13, 3, por favor. Provérbios 13, 3 e depois Provérbios 26, 20. Treze, 3. Vamos falar junto? Vamos lá? Vamos lá? Quem? Vamos falar de novo? Olha, como é que é? Quem? Eu tenho um pastor idoso, sábio, que ele fala assim para mim. Ele falou assim para mim: numa reunião, seja o último a falar. Eu ficava inculcado que ele era o mais sábio, e nas reuniões ele não falava nada e falava só no final. Você já chegou numa empresa, num lugar onde o pessoal vai para a reunião e começa a falar? O que o texto está dizendo é assim: quem guarda a sua boca, guarda o quê? A sua vida, não se expõe. Não se expõe. Gente, é impressionante a infelicidade dos pseudo-felizes na internet e o desejo de mostrar que é feliz e não guarda a sua vida e a sua privacidade. Dê um espirro, coloca. Vou no banheiro, coloca. Vou tomar água, coloca. Eu não quero saber da sua vida. Aliás, ninguém tem interesse em saber da sua vida, a não ser quem tem inveja de você. Então, o texto está dizendo: quem guarda a sua boca, guarda o quê? Se preserve. Desculpa, irmãs, desculpa o que eu vou dizer. Mas tem mulheres casadas tirando foto e... Não cabe na fé cristã. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba o quê? Arruinado. Cuidado com o excesso de exposição.
Segundo verso, irmão, 26, 20. Vamos lá? Vamos lá? Como que a gente faz para destruir esse pequeno órgão que é capaz de incendiar uma floresta? Desidratação palatar. E aí eu aprendi uma história que eu já contei aqui, vou contar de novo, e eu já estou acabando. E até agora não saiu nenhum rojão. Entendeu? Quem ficou em casa se lascou, e tomara que acabe a luz. Olha só, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Pastor Ivênio dos Santos, livro Santidade ao seu alcance. Ele diz assim: quando você ouvir uma palavra má, essa palavra má deve ser como tocha de fogo jogada no rio. Quando alguém tem uma tocha de fogo e joga no rio, o que acontece com aquela tocha? Apaga. Quando alguém trouxer uma palavra boa, tem que ser como tocha de fogo no milharal seco. Faz uma experiência. Acha um milharal seco e bota uma tocha de fogo. O que vai acontecer? Hã? O que vai acontecer? O que esse irmão está nos ensinando é o seguinte: quando você vê alguém falando uma coisa boa, espalhe. Quando você vê alguém fazendo uma coisa ruim, o que você deve fazer? Apaga. Amém, irmãos? Amém? Ele está dizendo aqui, sem lenha a fogueira se apaga. Nós fomos para a viagem lá em Biruçu. E a Márcia tem um caso de amor com fogão a lenha. E lá tudo cozinhava no fogão a lenha. E você precisa ver a habilidade da Márcia em colocar fogo no fogão a lenha. Ela pegava um plástico e ela botava o plástico no fogo, e o plástico ia queimando na mão dela. E a mão dela não ficava torta. E de repente pegava fogo. Mas se você não colocar lenha, o fogão não vai funcionar. O que o texto está dizendo, que sem o caluniador morre o quê? A contenda. Não tem a mentira sendo proferida. E aí dos nossos lábios vão proferir palavras que abençoam, amém, irmãos? Palavras que abençoam. Palavras que abençoam. Então, é isso que ele está dizendo. E isso pode destruir, como destruiu a vida daquele autor. Isso pode detonar a vida de alguém. Eu ouvi uma história que diz o seguinte, que em Chicago, nos Estados Unidos, em 1871, alguém deixou um lampião aceso dentro de um assentamento de terra. Esse lampião aceso nesse assentamento de terra foi capaz de destruir metade da cidade de Chicago. Dizem que mais de 300 pessoas morreram e mais de 125 mil pessoas. Eu não sei quantos de vocês lembram do último incêndio que teve na Califórnia. Os condomínios chiques da Califórnia pegaram fogo. Atores ricaços tiveram as suas casas pegando fogo. As seguradoras da Califórnia, da região de Saddleback e Vale do Silício, ficaram apavorados com o tanto de indenização que tinha que pagar. E a polícia, o xerife da cidade veio a público e disse que aquela destruição daquela região rica da Califórnia começou porque alguém abriu o vidro do carro e jogou uma bituca de cigarro. Um prejuízo de milhões. Pois é, nós precisamos entender que isso pode ferir nós e pode ferir outros também. Terceiro, para nós acabarmos, verso 9 a 12, diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, e com ela também fazemos o quê? Amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim.
Não pode ser assim. A língua dividida significa fonte corrompida. Algo está errado dentro do nosso coração. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarde o que? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Nós não podemos viver o auge de uma esquizofrenia verbal, incoerente, dividida. Nós não podemos viver dessa maneira. Dos nossos lábios precisam proferir palavras de graça, que transmita graça, que abençoe. Dos nossos lábios precisam proferir bênção. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fazia com os seus lábios, abençoar o próximo. Verso 12 vai dizer: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou fígado? Tem um pé de limão lá em casa. E eu chego no pé de limão, sabe o que tem no pé de limão? Limão. Eu já orei para ter dinheiro naquele pé. Não nasce dinheiro naquele pé. E ainda cheguei um dia lá, o pé estava torto. Caído, desanimado. Alguém disse que eu tinha que colocar enxerto. Alguém disse que eu tinha que adubar. Alguém disse que eu tinha que jogar água. Eu falei, pô, já dei espaço para o pé de limão em casa, tem que cuidar dele ainda? Ali vai dar limão só. Querido, olha, deixa eu dizer, eu tinha muita coisa para falar, não vou falar. Você é discípulo de Cristo Jesus. De você só pode proferir palavras que vêm do trono de graça do Senhor. Amém? Você não pode jorrar outra coisa. Não pode jorrar outra coisa da sua vida. Deixa eu dar umas dicas para vocês aqui. Você já foi em reunião de empresa que todo mundo combina o que vai falar com o chefe e na hora ninguém fala? Todo mundo combina o discurso. Na hora todo mundo amarela. Deixa eu dizer o que eu fazia com o meu chefe. Todo mundo falava mal dele na sessão. Naquela época a gente chamava sessão. E aí normalmente a gente saía da avaliação lá na Vox e 15 segundos depois no bebedouro, os caras que concordaram com o chefe já estavam falando mal do chefe. 15 segundos. O cafezinho era tido para comer o chefe ao molho pardo. E algumas vezes eu chegava para o meu chefe no particular e eu dizia assim, senhor Nelson, eu respeito muito o senhor. Primeiro, porque o senhor tem idade para ser meu pai. Segundo, eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, eu nunca vou discordar do senhor publicamente. Mas eu acho que nós poderíamos fazer assim, assim, assim. Se por acaso o senhor quiser fazer um experimento, eu estou à sua disposição. E o que o senhor precisar que faça aqui, eu estou à disposição do senhor. Mas eu estou falando para o senhor. Quando eu fui pedir demissão da empresa para ir para o seminário, esse Nelson, que o apelido dele era Nelson Omala, ele foi até o RH da empresa e intercedeu por mim. E numa das falas, que para mim ele não elogiava nem os netos dele, ele disse, atenda esse menino, porque é um dos poucos que foram honestos comigo aqui dentro. 3 meses depois, caiu um dinheiro na minha conta bancária. E eu fiquei sem saber daquele dinheiro, naquela época era URV. E caiu um dinheiro na minha conta que eu consegui comprar 4 livros. Era um dinheiro bom para mim na época. Pouco tempo depois eu voltei na empresa para poder dar baixa algumas coisas e fazer um agradecimento à mulher do RH, porque ela intercedeu comigo e me deu meus benefícios e eu precisava daquilo para pagar minhas mensalidades. Ela disse assim, você pegou o dinheiro que o Nelson te deu? Eu disse, que dinheiro? Não, ele pegou comigo o número da sua conta bancária. Você entendeu? Da figueira sai figueira. Da figueira não sai uva.
Abençoe. Seja honesto com as pessoas na sua fala. Por mais que isso aparentemente vai na contramão daqueles que estão ao redor, seja honesto, porque no tempo certo o Senhor vai te honrar. Ele vai cuidar de você. E a nossa fé tem a ver com a nossa fala, sim. Tem a ver com a nossa fala, sim. Para as palavras ruins que chegam até mim, eu sou como uma tocha de fogo dentro d'água. Para as palavras boas, eu sou como uma tocha de fogo no milharal seco. Gente, você viu o que o pessoal do louvor fez? Eles saíram do acampamento cansados. A Débora está passando mal, talvez está passando mal até agora. Passou mal no acampamento. Está aqui para nos abençoar, amém? Os meninos, a mesma coisa. Maés e a Márcia têm filho. Vai trabalhar amanhã. Maés vai sem tomar banho. Presta atenção aqui na coisa boa. Vieram nos abençoar. Ah, pastor. Mas e o resto? O resto não é problema meu. A minha preocupação é alimentar quem o Senhor trouxe. Amém, irmãos? Amém? Estão entendendo o foco? Estão entendendo o foco? Estão entendendo o foco? Esse é o foco. E quando a gente tem otimismo, deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia como hoje, a gente vende guarda-chuva e blusa. E se amanhã sair sol, a gente vende sorvete. Porque a gente não está nem aí para a diversidade, a gente quer ver oportunidade para continuar servindo ao Senhor, amém? É essa a atitude. Eu só dei um exemplo, tá? Só dei um exemplo. O da enfermidade é verdade, do banho não. Mas que Deus nos abençoe. A que as palavras boas sejam como uma tocha de fogo no milharal seco. E as palavras ruins sejam como uma tocha de fogo dentro de um lago. E quando alguma coisa chegar a ter o meu coração e ao seu coração que não pertence ao Senhor, a gente vai dobrar o joelho e vai colocar diante do trono de graça do Senhor. Porque nós queremos alimentar o nosso coração com coisas que são verdadeiras, nobres. Se há alguma virtude nisso, que isso que ocupe o nosso pensamento. Que Deus nos abençoe a nos alimentar com comida saudável, amém? De vez em quando a gente vai comprar 2 por 15 no McDonald's. De vez em quando a gente vai fazer isso, não é verdade? Mas que a gente se alimente com coisas que são saudáveis. Porque presta atenção no que eu vou dizer. O que é saudável dura. O que não é saudável tem data. E o que é saudável precisa comer rápido. Você já viu banana que não tem agrotóxico? Minha mãe, meu pai, minha mãe de vez em quando manda uns negócios assim. É umas bananas feias. Mas quando você come tem gosto, sabe do quê? De banana. Que Deus nos abençoe a aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Para a glória do Senhor. Vamos orar?